noite a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, espíritas, não espíritas, simpatizantes, sejam todos bem-vindos. Trouxemos um tema essa noite para refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Qual é o propósito de estarmos aqui, nesse planeta, mergulhados muitas vezes em sofrimentos, em torturas, que refletimos, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Para que estou passando por isso? Para que um familiar está sofrendo tanto, está passando por tanta dificuldade? Então nós fomos estudar sobre o que acontece conosco, né? Para estar mergulhado nesse planeta, nesse momento que a gente estuda nesse planeta de transição, onde está, né? Vendo tanta maldade, vendo tanta atrocidade, tanta coisa ruim ainda acontecendo, vamos buscar respostas nos livros, nas obras básicas e tudo mais. Então, a primeira questão que fomos buscar no livro dos Espíritos é: em que momento a alma se une ao corpo? Será que é no momento da concepção? Qual é? E os Espíritos respondem que a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, no momento que a criança chora, ela se conta no mundo dos vivos, dos encarnados. Esse espírito ali foi criado no momento dessa concepção? Ou será que esse espírito já existia no plano espiritual como perispírito? Nós, se formos pensar que saímos das mãos do Criador, todos da mesma forma, simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum, que no princípio da nossa existência humana, nós éramos movidos a instintos. O instinto de procriar, o instinto de se alimentar, o instinto de se proteger das feras, se esconder nas cavernas e tudo mais. A inteligência, ela já existia como um germe adormecido em nós. E será que, desde o momento que saímos das mãos do Criador, simples e ignorantes com instintos, será que 90, 100 anos de existência na Terra são suficientes para fazermos a nossa inteligência brotar? E depois da inteligência, o sentimento, a sensibilidade, até chegar ao nosso destino, que é a luz, que é sermos anjos? É praticamente impossível, né? É impossível, mesmo que vivêssemos sem dormir, 24 horas por dia, constantemente ali, tentando aprender tudo que esse planeta tem para nos ensinar, nós não conseguiríamos. Então, o que explica isso? Né? A reencarnação. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente do gênero de vida que lhe sirva de prova? E os espíritos respondem que pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que esse apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão ao progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Quando na erraticidade nós estamos em forma de perispírito, o nosso corpo, nós temos um corpo mais sutil, e esse corpo espiritual é chamado de perispírito.
que é o elo de ligação entre o nosso corpo material, que vestimos hoje, e o nosso espírito. Então, nós somos formados de alma, né? Que é o nosso espírito quando encarnado, perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e o corpo material. Então, quando estamos no plano espiritual mais adiantados, nós podemos participar do momento em que está sendo arquitetado o nosso corpo, essa vestimenta que nós vamos estar na próxima encarnação. Mas isso nem todos é possível participar desse momento. Existe o Ministério da Reencarnação no plano espiritual, que tem uma gama de espíritos mais evoluídos que eles programam a nossa encarnação e muitas vezes, dependendo do nosso grau evolutivo, nós podemos participar desse momento. Está muito quente para vocês, só com aquele ar? Não? Então, Kardec continua perguntando aos espíritos: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Como é essa encarnação, né? Dói reencarnar? É incômodo? E aí os espíritos respondem que muito maior, né, essa perturbação e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. Escravidão no sentido de estarmos presos a esse corpo. E muitas vezes esse corpo não vem saudável. Mas por quê? Será que é Deus que brinca de roleta russa, dizendo assim: você vai nascer perfeito, você vai nascer imperfeito, você vai nascer bonita, você vai nascer feia, você vai nascer rica, outro vai nascer pobre, deformado? É Deus? Ou somos nós que estamos colhendo aquilo que nós semeamos? O que é mais justo? Qual é o Deus mais justo? O que nos dá a oportunidade de resgatar, através de uma nova vestimenta, de novas situações, aquilo que nós semeamos lá no passado? Ou é um Deus que brinca de joguinho assim: para esse aqui eu vou dar tudo, para esse nada? Deus não seria soberanamente justo e bom se fizesse isso com seus filhos. Nós, como pais, nós sabemos que às vezes as situações são diferentes, nos damos melhor com um filho, né? Temos mais harmonia com um, ou um pouco mais de conflito com o outro. Mas amor nós temos a todos, mesmo que não tenham nascido de nosso ventre, né? Nós amamos, nós temos um vínculo. E Deus, que é amor, que é bondade, que é justiça, onde estaria a justiça divina se a uns escolhesse tal e a outros tal prova e tais expiações? Aí Kardec continua perguntando: qual o objetivo então da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Qual é o modelo de perfeição máxima que já passou pela Terra, em que nós devemos ter como molde, como modelo, como guia? É Jesus, não é? Então, em uma única encarnação, nós não conseguiríamos chegar nesse patamar. Mas de corpo em corpo, de encarnação em encarnação, nós vamos aprendendo tudo o que nós precisamos para chegar nesse grau evolutivo que é Jesus. Esse é o nosso objetivo. Para uns é expiação, para outros missão. Nos nossos estudos da aula passada, nós estávamos fazendo um exercício sobre o que são provas e sobre o que são expiações. As provas, nós muitas vezes até escolhemos para provar que nós já aprendemos aquela lição, para ver se a gente vai passar de ano, né? E as expiações nós não podemos mudar. É algo que nos é imposto e não temos como sair daquela situação. E são situações difíceis. O planeta,
onde nós estamos mergulhados, ainda está nesse estágio de provas e expiações, se transformando a caminho de ser um planeta de regeneração, onde ainda o mal vai existir, mas não em tanta quantidade quanto ainda existe hoje. E a encarnação visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então nós fazemos parte, Deus os usa como coadjuvantes para a criação dele. As mães, os pais, têm esse papel importante, essa missão belíssima, que é de direcionar um filho no caminho do bem, né? Aconselhando, mostrando, amando. Um cientista tem por missão várias descobertas. Um professor tem como missão a direção daqueles alunos. E todos nós, cada ser humano está aqui fazendo a sua parte. Às vezes não são missões grandiosas, mas cada um de nós tem alguma missão nos nossos trabalhos. O que seria de nós? O que nós vestiríamos se não fosse aquele que está lá plantando o algodão? Aquele que está lá cultivando o bichinho da seda para fazer o fio? Aquele que está lá colhendo? Aquele que está lá tecendo? Que está lá tingindo? Aquele que está criando as nossas vestimentas? Então nós dependemos uns dos outros. Nós somos um elo. Deus nos usa como auxiliares dele. O que seria de nós se nós não tivéssemos quem plantasse o arroz, o feijão, a salada, né, de cada dia? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos vibrar uns pelos outros para estar todo mundo em sintonia para fazermos desse um planeta melhor, um planeta de transformação, de regeneração. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós, como espíritos, estamos aqui mergulhados nesse planeta, um planeta escola, que nos ensina a melhorar, a evoluir, de corpo em corpo. Deus não tem pressa, ele tem a eternidade inteira para esperar pela nossa evolução. A pressa é nossa, que nós queremos chegar ao fim o mais rápido possível. Nós queremos, uma próxima encarnação, estar em um planeta melhor. Então, se nós aproveitarmos cada minuto, cada dia de nossas existências, nós podemos ter o merecimento de estar em um planeta melhor. Pois que aqueles que não aproveitarem a sua jornada para se transformarem, para extirparem de si o mal, as más pendências, os vícios, o orgulho, o egoísmo, podem não ter mais a chance de reencarnar em um planeta melhor nas suas próximas existências e ter que ir para um planeta primitivo, para fazer parte então da evolução daquele planeta primitivo que, comparado com aqueles que estão recém saindo das mãos do Criador, ensinem eles nessa grande jornada que é a nossa existência. O corpo espiritual, que modela o corpo físico, e o corpo físico, que representa o corpo espiritual, constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. O veículo do espírito, que é o nosso corpo, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, novamente com o corpo material, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Confesso eu que é um livro de difícil compreensão, de difícil estudo,
devido à complexidade que é a nossa evolução e devido à nossa ainda falta de maturidade para compreender a nossa ignorância no assunto. Então, nós temos que ler, quando lermos esse livro, com aquela atenção. O que ele quer dizer? O corpo espiritual que modela o corpo físico, né, que é o nosso perispírito, quando reencarnado, vai modelar o nosso corpo material. E o corpo físico que representa o corpo espiritual. Então, o nosso corpo físico está nesse momento representando o nosso corpo espiritual que vem de vivências passadas. E que se estamos com alguma anormalidade nesse corpo, com algum desequilíbrio, com alguma doença, não foi porque Deus quis assim. Foi porque agora, nesse momento, nós estamos preparados para colher aquilo que nós fizemos para o nosso corpo, aquilo que nós lesionamos o nosso corpo. Porque quando nós lesionamos o nosso corpo material, isso se reflete, isso fica carimbado no corpo espiritual também. Então, é a nós mesmos que devemos nos queixar ou agradecer pelo corpo, pelo novo molde que nós recebemos em cada existência, né? E, como ele mesmo fala, né, é a soma de experiências infinitamente repetidas, quantas forem necessárias para nos transformarmos em pessoas de bem. Depois eu quero ler alguns tópicos da escala espírita para cada um de nós fazer uma autorreflexão de onde nós achamos que nos encontramos, em que estágio, em que classe, em que classificação de espíritos nós nos encontramos. Isso é de nós para nós mesmos, para sair daqui essa noite refletindo sobre o que nós queremos para os nossos dias ainda na Terra e para a nossa futura encarnação, futuras reencarnações. Tem necessidade, pergunta Kardec, de encarnação os espíritos que desde o início seguiram o caminho do bem? Olha só que pergunta inteligente que Kardec fez, né? Aí os espíritos respondem que todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Então, como nós falamos lá no início, na abertura, Deus não dá méritos para alguns e fadiga e sofrimento para outros, assim, de graça. Todos somos criados simples e ignorantes. Da mesma forma, Jesus foi criado. E ele, que veio nos exemplificar a lei do amor, nos dar a direção, nos trazer aquele modelo que devemos seguir, um guia de como nos portar aqui na Terra, chegou lá, chegou no objetivo que é o objetivo de ser um espírito puro. Esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho. Podemos pensar assim, não pode, mas é. Esse é o nosso destino. Deus quer que todos nós cheguemos lá e nós vamos chegar. Uns antes, outros depois. Vai depender de quê? De nós mesmos, não é de ninguém. Não podemos culpar a ninguém e nem a Deus o que nós passamos, e sim a nós mesmos. Mas então de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Pergunta Kardec. Aí os espíritos respondem que chega mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então somos nós mesmos colhendo aquilo que nós semeamos. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então, o que nós queremos colher é tormento? É sofrimento? Ou é luz, é bem, é bem-estar, é saúde? Nós
Com o nosso livre-arbítrio, podemos escolher. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originem desses defeitos. Então, se nós fizermos uma autorreflexão, se nós ainda temos alguma tendência dessa, algo que nos mostra que somos invejosos, que somos ciumentos, ávaros, ambiciosos, ambição no sentido não saudável da palavra ambição, que a lei do progresso faz que temos essa vontade, né, essa ambição de evoluirmos materialmente e também moralmente, mais a ganância, né, o egoísmo, de não conseguir repartir, de não conseguir doar, né, algo, nem que seja o seu tempo para alguém. O egoísmo, ele prende as pessoas, ele é um chumbo. A inveja, aquele que é invejoso, ele não consegue dormir se o seu vizinho compra um carro novo, se o seu vizinho vai fazer alguma viagem, ou se um colega de trabalho ganha uma promoção e ele não. Ele não fica feliz. O invejoso, ele se perturba. O avaro fica completamente sem chão se algo lhe acontece que ele tem que desembolsar um dinheiro, se acontece alguma coisa, um imprevisto financeiro, ele não consegue suportar aquela necessidade que tem de consertar aquela situação. O avaro traz para sua família um peso muito grande. A convivência com uma pessoa avarenta, ela é terrível. E às vezes até a consequência é uma separação, um divórcio, os filhos querer sair de casa para sair daquela situação, porque não aguentam um pai, uma mãe avarenta aos extremos. Então são torturas que nós mesmos escolhemos para nós. Às vezes na nossa ignorância, né? Porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, uma pessoa que ela já consegue pensar no próximo com mais carinho, com mais amor e consegue repartir um pouco do que tem, a felicidade que ela colhe é muito maior do que aquele bem material ou aquele tempo que ela dispensou àquela pessoa que estava no momento de aflição. Então, qual é a justiça da reencarnação, né? O bom pai deixa sempre para o filho uma porta aberta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ao melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas e os implacáveis encontram a iniquidade, o ódio implacável, os castigos sem... Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão, né? Então, o bom pai, ele sempre vai deixar uma porta aberta para o arrependimento. O arrependimento é um grande passo, é o primeiro passo para a regeneração. Então, a partir do momento que a gente se arrepende de algo que a gente fez, que às vezes até fez sem querer, ou na nossa ignorância nós cometemos um desatino, vai que numa, sei lá, numa festa a gente decide ingerir bebida alcoólica, acha que está bem, vai pegar o carro, acontece um acidente e nós viemos a prejudicar outra pessoa. E aí vem o arrependimento. Que Deus, que Pai seria esse se não desse uma nova chance para se regenerar esse indivíduo? Nem estamos falando daqueles crimes mais bárbaros que ainda acontecem, mas um acidente que pode atormentar a nossa existência até o final dos nossos dias, como até o nosso amigo Marcos falou no nosso último estudo. Pensa o tormento, né, daquele pai que às vezes numa imprudência ou nem viu que atropelou o filho, esse filho veio a óbito
e aquele casal que fica sem a convivência daquele serzinho amado. Imagina que Deus seria esse, que se não desse a oportunidade desse pai, dessa mãe ter paz novamente, né? Dar oportunidade de constituir novamente um novo ser, né? Que é através da sua regeneração, de tomar um pouquinho mais de cuidado, de olhar pelo próximo. Não podemos julgar jamais ninguém. E aí, quando ele fala, não te diz a razão, que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu a melhorar-se, que seria o eterno inferno, né? Vivemos nesse planeta, somos ainda muito mais ligados ao primitivismo, aos instintos, e não temos o conhecimento, não aprendemos a ser bons ainda, o mal ainda existe em nós, aí nós desencarnamos, e esse pai vai querer então o inferno eterno, o umbral eterno para aquele filho. Ou seria um Deus mais justo, um Deus de amor, aquele que daria uma nova oportunidade, novas oportunidades para esse ser aprender a ter o quê? Sentimentos, se colocar no lugar do outro. Lembra que falamos que todos nós saímos das mãos do Criador simples e ignorantes, que lá no princípio nós só temos os instintos, depois vamos aprendendo a ter a inteligência, né? Vamos criando coisas para nos trazerem mais conforto, nos melhorarem a nossa vida material. E o terceiro passo é quando brota o sentimento. Olha como hoje o mundo já está evoluindo. Nós pensamos que não. Mas se nós olharmos lá para trás, há 5.000 anos atrás, nós comercializávamos escravos, queimávamos os olhos deles para eles não fugirem. Há 2.000 anos atrás, nós estávamos nos circos, nas arenas, vendo pessoas, idosos, jovens, crianças sendo atiradas às feras, aos leões, sendo queimados vivos nas fogueiras, e ríamos disso. Há 500 anos atrás, aqui no Brasil, nós comprávamos os escravos da África, pessoas, seres humanos, tirados dos seios das suas famílias. Não fazemos mais isso. Não nós aqui no país que graças estamos tendo a oportunidade de estar. Ainda tem países, ainda tem nações que são mais brutas, que ainda não tem, não brotou ainda o sentimento. Mas nós, os homens aqui presentes, temos às vezes até aquele cuidado de auxiliar a esposa nos afazeres domésticos. Há 50, 80, 100 anos atrás, um homem lavar a louça era uma vergonha. Uma mulher não podia votar, não podia trabalhar só em casa, cuidar dos filhos, não podia dirigir. Hoje já estamos participando da política, já estamos dirigindo empresas, já compramos o nosso próprio carro, dirigimos. Então nós estamos evoluindo sim, a passos lentos, mas os homens são mais sensíveis, ajudam as mulheres nos afazeres domésticos, lavar uma louça, fazer uma comida, ajudar a limpar a casa. A sensibilidade está brotando, o sentimento está brotando, isso é um sinal de evolução. E aí, quando pensamos no momento de transição do planeta, nós temos que refletir que nós temos que voltar quantas vezes forem necessárias para reparar o mal que fizemos. Então, se nessa existência fizemos algum mal e nós queremos nos transformar e melhorar, nós temos a oportunidade ainda de cada dia nos melhorarmos. Às vezes não dá tempo, às vezes o Criador nos chama e desencarnamos,
e aí nós vamos voltar quantas vezes forem necessárias para reparar aquele mal que fizemos a nós mesmos ou ao outrem. Voltar para o mesmo ambiente para reparar os seus erros. Esse é o segundo passo. Nós precisamos provar que nós já aprendemos aquela lição. E aí a gente pensa, mas como ainda existe tanta atrocidade, tanta maldade? Se o planeta está no momento de transição, é porque quem é que está aqui reencarnado? Aquele que cometeu as atrocidades no passado, que veio provar que ele já evoluiu, mas chegou aqui na prática com o véu do esquecimento, o seu instinto falou mais alto e ainda comete atrocidades. Nós estamos mergulhados no mesmo ambiente que os espíritos que ainda são mais embrutecidos, por isso ainda vemos tanto mal acontecer. Todos os Césares, políticos corruptos, homens-bomba, inquisidores, todos precisam voltar para se redimir. Onde eles estão? Aqui no meio de nós. Por isso nós ainda encontramos tanta maldade acontecendo no planeta. Mas ao mesmo tempo, encontramos a cada dia uma ONG sendo fundada, a cada momento uma instituição religiosa sendo aberta, trazendo luz aos nossos dias, fazendo com que um ajude o outro, se interesse pelo outro, nós já sabemos nos colocar no lugar do outro, ter empatia, e estamos vibrando, começando a vibrar para o bem do outro, deixando o egoísmo de lado. E então eu gostaria de chamar cada um aqui presente para uma autorreflexão, estudando um pouquinho sobre as classes espíritas, né? As ordens espíritas. Isso está no capítulo 1º, né, do Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Então vamos estudar primeiro a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Quais são as características? Quais são os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, cada um de nós vai refletir. Será que eu ainda predomina a matéria sobre o meu espírito ou será que já predomina o espírito sobre a matéria? Será que eu ainda sou muito materialista, muito vaidosa, muito egoísta? Será que eu ainda tenho propensão para o mal ou isso eu já consegui deixar de lado? Será que eu sou ignorante em assuntos ainda? Né? Mas nós já sabemos de tudo. Orgulho, será que somos orgulhosos? Será que a nossa vaidade não é ferida quando alguém fala de nós? Será que ainda somos egoístas? Ainda temos algum vício? Ou já conseguimos nos desfazer de todos os vícios materiais e morais? Os espíritos imperfeitos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nós já compreendemos Deus? Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Nós não podemos nos comparar uns aos outros. A minha vivência hoje é silene, mas eu tive mais vivências que eu não sei, eu venho com o véu do esquecimento, eu não sei quais são. E posso ter trazido e trouxe de outras vivências tendências, mas, né, como vício e tudo mais, se eu tiver realmente vontade de desfazer aquele vício em mim e colocar em prática todos os dias para não cometer mais aquele vício, seja ele material, seja ele moral, eu vou sair daqui da Terra vencedora. A minha encarnação teve um propósito e eu venci.
Mas se eu achar que eu só vim aqui a passeio, só vou querer usufruir das coisas boas que a matéria pode nos dar e tudo mais, proporcionar, a minha existência vai ter sido nula ou pouco adiantada. Então, nós estamos aqui essa noite aprendendo e refletindo, não para o outro, não para a presidente da casa espírita, para o fulano, para o ciclano que nos convidou, é para nós mesmos. É como se fosse um curso, é um curso para nós mesmos aprender a nos melhorar, a refletir sobre em que ponto nós ainda precisamos evoluir. Se nós deitarmos todas as noites, como o conselho de Santo Agostinho, e pedirmos se ninguém tem de se queixar de nós, de todos os atos que cometemos sobre aquele dia, se podemos dormir tranquilos, a nossa consciência não nos aponta, ótimo. Mas se nós pensarmos assim, nossa, eu cometi isso, aquilo hoje, eu falei de um amigo, né, de uma outra pessoa, ou cometi alguma coisa errada, algum vício, eu posso acordar no outro dia e querer me transformar. E aí, a segunda ordem, vamos estudar um pouquinho sobre a segunda ordem. Dentro da terceira ordem tem várias classes, quem quiser estudar em casa, eu aconselho. A segunda ordem são os bons espíritos. Será que já chegamos nesse estágio? Vamos ver. É a predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, é nessa segunda ordem, nós ainda encontramos vícios, manias, né? Não tanto quanto na primeira ordem, mas o desejo do bem predomina. O espírito, a predominância do espírito predomina sobre a matéria. Então é uma autorreflexão. Os da segunda ordem já compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Será que nós já gozamos da felicidade dos bons? São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como nós somos diferentes, como nós fomos criados, cada um em épocas e situações diferentes, cada um teve uma vivência diferente do outro, nós não podemos nos comparar uns aos outros. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos vermos com toda a humildade como um espírito em crescimento, em evolução. E para nós mesmos, para o nosso bem, para a nossa felicidade, moldarmos as nossas más tendências. E temos de presente, ganhamos de presente, quando encarnamos, o nosso anjo da guarda, que nos inspira, que está lá pacientemente aguardando a nossa transformação moral. Só que muitas vezes nos deixamos influenciar ainda pelas coisas da matéria, pelas nossas más tendências, pelos nossos vícios, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, e não queremos ouvir que é aquele o caminho que nós devemos traçar.
E a primeira ordem, então, é dos espíritos puros. Quais são as características? Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. É uma classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Nós já conseguimos nos despojar de todas as impurezas da matéria? Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Então estão ali ao lado de Deus, sob o comando de Deus, para vibrar, para torcer, para inspirar aqueles que ainda estão nas ordens inferiores. Sendo assim, queremos agradecer esse momento de estudo, que possamos sair daqui com essa reflexão da noite, com vontade de estudar um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa que ganhamos do presente dos Espíritos, né? Os nossos estudos aqui estão de portas abertas, às terças-feiras às 19h30, 19h15? Terças. E quintas às 20 horas. Quem quiser participar, as portas da casa estão abertas. Muito obrigada. Boa semana a todos.